Olá, seja bem-vindo à aula 3 do nosso curso A Redação Além do Enem. Estou muito feliz de te encontrar aqui, porque eu avisei lá no início que essa era uma das aulas mais importantes. É nela que a gente vai olhar especificamente para a matriz de referência da redação e eu vou te explicar a metodologia que eu desenvolvi para a gente analisar essa matriz. Então, se você estiver começando o curso por aqui, seria interessante você voltar para saber um pouco sobre o histórico do Enem, o impacto que essa prova tem na sociedade, mas a partir dessa aula tenho certeza que você vai compreender melhor essa metodologia de avaliação das redações. Então, vou compartilhar aqui os slides com vocês. Quando a gente fala na redação do Enem, a gente vem falando desse contexto muito específico de produção de um texto. Então vamos pensar em todos os atores, todas as pessoas que estão envolvidas na redação do Enem. Então a gente tem os participantes, que são aqueles que se inscrevem para fazer a prova do Enem. Nós temos as universidades que vão receber esses participantes que obtiverem uma boa nota, né? As universidades para as quais eles estão pleiteando vagas. Nós temos os professores, tanto professores do ensino médio como professores de cursos preparatórios para o Enem, professores que buscam outros cursos como esse aqui que você está fazendo para conseguir transmitir mais conhecimento para os seus alunos. Tem a questão do INEP, também as relações sociais em torno do INEP, como é que elas influenciam na redação do Enem. A questão da mídia, como que a mídia lida com essas questões, com as redações nota 1000, com os temas de redação, com os alunos que chegam atrasados para fazer o exame. Tem a questão da sociedade como um todo, como é que a sociedade enxerga a redação do Enem, como é que a sociedade enxerga a importância do Enem. Tem a questão das escolas, né? Se a gente até relacionar aqui com a mídia, existe uma certa disputa, um certo status entre as escolas para que os seus alunos tenham boas notas no Enem e a escola possa divulgar, nessa escola os alunos tiveram bom desempenho no Enem. Nessa escola, tantos alunos receberam nota 1000 no Enem. Então, estou trazendo essas questões para a gente pensar para que elas servem, como é que elas impactam a produção do texto no Enem. Tem a questão dos alunos, né? Alunos do ensino médio que ainda estão criando essa expectativa de participar do Enem, ainda não são participantes. Tem os materiais didáticos, a gente vê também muito status, né, em torno disso. Com esse material você vai conseguir preparar seus alunos para obter uma redação nota 1000. Tem as publicações, por exemplo, o meu livro que eu falei para vocês já no início, A Redação Além do Enem, que foi resultado da minha pesquisa de pós-doutorado e do que está sendo apresentado aqui nesse curso. Tem a questão dos gestores, né, os diretores, os coordenadores das escolas, como é que eles lidam tanto com os professores quanto com seus alunos em relação à prova do Enem, como é que eles estimulam esses alunos a participar, como é que eles estimulam os professores a preparar melhor os seus alunos. Tem os vestibulandos, né? Como a gente viu em outras aulas, né? Aquele que está fazendo o Enem é chamado de participante e o vestibulando é aquele que está fazendo outros vestibulares. Então, o vestibulando se prepara para uma redação de vestibular e ele sabe que ele vai encontrar características muito peculiares na redação do Enem. Uma delas é a competência 5, em que é solicitado ao participante que ele faça uma proposta de intervenção. Essa é uma característica muito exclusiva do Enem, da redação do Enem, e que os vestibulandos acabam arrastando, né, para outros vestibulares. Então, é comum a gente encontrar em textos de outros vestibulares, de outras universidades, as redações que finalizam com uma proposta de intervenção, sendo que essa é uma característica da redação do Enem. E tem também os concurseiros, né? Aqueles que estão prestando vários concursos para vários processos seletivos e também fazem o Enem até como uma forma de treino, de testar esse desempenho. Então, a gente tem todo esse contexto em torno da redação do Enem e a gente vai ver um pouquinho como é que isso impacta a produção das redações e a avaliação das redações também. Bom, então coloquei aqui mais algumas características desse conceito. Em 2021, como é que foi essa prova do Enem, que é também um esquema que acaba se repetindo, né? As provas do Enem são aplicadas em 2 dias, então no primeiro dia o participante tem 5 horas e meia para fazer as provas de ciências humanas e suas tecnologias, com 45 questões.
A prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, também com 45 questões. E a prova de redação. No segundo dia, o participante tem 5 horas para fazer 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e 45 questões de matemática e suas tecnologias. Então, aqui, quando a gente pensa nesse contexto de produção da redação do Enem, a gente sabe que o participante vai lidar com uma maratona, digamos assim, de 5 horas e 30 para resolver 90 questões e ainda fazer uma redação. Por isso a gente vem falando desse contexto tão específico de produção das redações. Aqui eu trouxe para vocês, eu vou até ampliar aqui, a matriz de referência do Enem, da prova do Enem, e os eixos cognitivos que ela exige, né, que ela aborda. E depois a gente vai ver esses eixos dentro da matriz de referência da redação. Então, o primeiro eixo cognitivo da matriz de referência do Enem é dominar linguagens. Então, espera-se que o participante domine a norma culta da língua portuguesa e faça uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. O segundo eixo cognitivo é compreender fenômenos. Então, espera-se que o participante consiga construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos históricos geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. O terceiro eixo é aquele enfrentar situações problema. Então, o participante precisa selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações apresentados de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações problema. Pelo pouco que a gente falou até aqui sobre as competências, né, que são avaliadas na redação, já dá para a gente ir relacionando esses eixos cognitivos. Construir argumentação é o quarto eixo, né? Relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir argumentação consistente. E o quinto eixo, elaborar propostas, recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração da proposta de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Todo esse material de apoio está disponível para você fazer o download, né? Inclusive os slides e essas matrizes. Então, se você quiser acompanhar na mão, imprimir, fazer anotações, você pode ficar à vontade. Aqui, eu gostaria que você prestasse atenção nos verbos que estão sendo colocados aqui nos eixos cognitivos, né? Então, a gente fala de dominar, compreender, enfrentar, construir e elaborar. Esses verbos a gente vai ver também com mais detalhes na matriz de referência para a redação do Enem. Só queria que você já fosse observando isso. Depois, vamos ver agora a matriz, né? Aqui a gente tem uma fala que está na cartilha do participante, né? Vou até ampliar para vocês verem. Ainda que entendamos que o texto é uma unidade de sentido em que todos os aspectos se interrelacionam para construir a textualidade, a avaliação dos textos é separada por competências, o que torna o processo mais objetivo. Então, a gente viu numa aula anterior, né, a atribuição das notas pelos avaliadores, que era possível você receber nível 0 numa competência 5, por exemplo, e nível 5 na competência 1. Então, essa diferença entre os níveis dentro das competências, ela é possível justamente porque esses itens são avaliados separadamente. Embora um texto como um todo possa atingir níveis parecidos, também pode existir essa diferença entre os níveis. Então, a gente tem aqui agora as competências avaliadas na matriz de referência para a redação do Enem. E eu trouxe aqui também, paralelamente, o que a gente está olhando, né? Como que a gente está abordando de uma forma mais resumida. Na competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, existe uma preocupação com o domínio da língua pelo participante, né? Na competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Em prosa, a gente está pensando em tema e gênero.
A competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, a gente está pensando na coerência textual. Na competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, a gente está falando de coesão textual. E, por fim, a competência 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A gente está falando da proposta de intervenção. Então, no slide anterior, só para retomar, a gente viu os eixos cognitivos da matriz de referência do Enem, da prova como um todo, pensando em todas aquelas questões que são avaliadas, que são exigidas do participante, e agora a gente está pensando exclusivamente na matriz de referência para a redação e nas competências que são avaliadas nessa redação. Então, eu coloquei aqui em paralelo para a gente poder visualizar os eixos cognitivos da prova do Enem, vou ampliar aqui para vocês, e as competências avaliadas na redação. Então, tanto no eixo 1 como a competência 1, vamos olhar para aquilo que está destacado aqui. A gente está falando em dominar a norma culta da língua portuguesa, né? Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. No segundo eixo, a gente fala em construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. E na competência a gente vai querer verificar se o participante consegue compreender, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. No terceiro eixo, selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações. É o mais parecido com a competência 3 da redação, em que ele precisa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos. Na competência 4, em que se avalia a construção da argumentação por meio da coesão textual, por meio dos mecanismos de coesão, ela está relacionada ao quarto eixo cognitivo, em que o participante precisa construir uma argumentação consistente. Então, ele vai fazer uso desses elementos conectivos para construir a argumentação. E, por fim, no quinto eixo, elaborar propostas, se fala em propostas de intervenção solidária na realidade. E a gente sabe que isso é uma característica da redação do Enem, avaliada na competência 5, em que o participante precisa elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado. Então, aqui eu quis mostrar para vocês, paralelamente, lado a lado, né, os eixos cognitivos da prova do Enem e as competências avaliadas na redação. Pensando no objetivo principal desse curso, que é a gente visualizar a redação além do Enem, aqui a gente pode visualizar que a redação é só uma parte de toda essa estrutura do Enem. Então, todo o preparo que o aluno tem para a prova do Enem, ele também vai servir para o preparo da redação e vice-versa. Mesmo que o aluno se prepare especificamente para a redação, ele vai conseguir utilizar esse conhecimento para desenvolver as questões. Isso se a gente conseguir pensar de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente, e não exatamente aquilo que o aluno precisa saber para tirar a nota 1000 na redação. Então, a ideia aqui, a proposta, é a gente ampliar essa visão e conseguir enxergar de uma forma mais panorâmica. E se a gente voltar lá nas primeiras aulas, né, no surgimento do Enem, que ele era um exame de rendimento externo, vale a gente lembrar que esses eixos cognitivos, essa estrutura do Enem, e o próprio nome, né, o Enem é um Exame Nacional do Ensino Médio. Tudo isso deveria já ser ensinado e avaliado durante o ensino médio. É claro que a gente está aqui pensando numa situação utópica, ideal, mas se a gente conseguisse pensar nesses eixos de uma forma mais ampla, né, sem tantas questões específicas da prova de redação, a gente conseguiria ajudar melhor os alunos a ter um bom desempenho na prova do Enem, na redação do Enem e nas redações fora desse contexto. Bom, aqui a gente já viu, né, esse slide. Aqui a gente fala da cartilha do participante, o que é avaliado, o que tem lá na cartilha, né? Como é que ela espera que o participante construa a sua redação. Então, ele vai partir de um tema que foi dado, né? Como a gente viu ali na folha de redação.
a frase temática mais os textos motivadores que compõem esse tema. A partir desse tema, ele vai desenvolver uma tese. Para comprovar essa tese, ele vai ter que apresentar de forma coerente e coesa os argumentos dele. E, por fim, pensando que ele abordou um problema e que ele levantou um problema em torno daquele tema, ele vai apresentar também uma proposta de intervenção para solucionar esse problema. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês a matriz de referência para a redação. A gente vai parar a aula aqui para não ficar muito longo, né? Essa primeira parte. Vou pedir para vocês, até como tarefa, né? Que você imprima essa matriz de referência. Ela está lá disponível no material de apoio. Que você comece a olhar para essa matriz. Que o que a gente vai fazer a partir de agora, né? Na segunda parte dessa aula 3, é olhar detalhadamente cada uma das competências e cada um dos níveis. Então, aqui a ideia era te mostrar esse panorama geral da matriz de referência. As cores que a gente utilizou aqui na matriz, você vai ver que a gente utilizou depois nas aulas, né? Então, a competência 1, ela vai estar em vermelho, a competência 2 em amarelo, a 3 em roxo, a 4 em laranja e a 5 em verde. E a gente vai falar detalhadamente cada uma delas na segunda parte dessa aula. Então, espero que você esteja tranquilo até aqui, esteja compreendendo o conteúdo e te espero na próxima aula para a gente continuar avaliando essa matriz de referência para a redação. Muito obrigada e até lá!